Tiago, como que as tecnologias de APIs, de dados e inteligência artificial podem aumentar a eficiência e as vendas das empresas durante o Black Friday e também melhorar o atendimento dessas empresas para o cliente? Bom, a API ela é hoje o principal canal de integração das ferramentas e dos softwares digitais de uma empresa. Então, basicamente, ela ajuda a integrar todo tipo de sistema que facilita a execução da venda, por exemplo, na Black Friday. CRMs, SCMs, fornecedores, tudo por meio de integração. Dados, ele te ajuda basicamente em prever comportamentos, prever situações, mas ele também te ajuda a segmentar clientes, de fato, você ter uma ação mais direta e segmentada. E a IA te ajuda a personalizar esse atendimento dentro da Black Friday. Então, com os dados do cliente que eu busco através de uma integração no CRM, eu posso dar um atendimento personalizado através da IA. E como que a análise de dados pode ajudar as empresas a prever tendências de consumo e se preparar melhor para um evento como a Black Friday? Bom, a análise de dados ela pode olhar não um comportamento individual e específico, e sim expandir o comportamento no tempo. Então eu consigo olhar aquele consumidor através das suas ações no tempo. E a partir dessas ações, você consegue prever os próximos passos ou você consegue determinar qual é a preferência, a escolha ideal que aquele cliente vai tomar. E com isso você oferece o produto certo para que ele tome a decisão correta. Tem uma frase interessante em marketing que mais do que você fazer a empresa parecer inteligente é o cliente se sentir inteligente quando ele está consumindo. Acho que a IA pode fazer isso. A integração de APIs tem ganhado destaque no varejo digital. E como que essa tecnologia pode otimizar operações das empresas durante o Black Friday? As APIs elas são como a porta de entrada e saída de troca de informação entre os sistemas. Antigamente, os sistemas trocavam informação de N maneiras diferentes. Troca de arquivo, às vezes webhooks, e N maneiras distintas. E isso foi criando para cada sistema um padrão distinto de comunicação. Então você tinha um trabalho enorme de integração de sistemas e um custo muito alto e elevado para os comércios que às vezes inviabilizava essa integração. O comércio preferia ter uma pessoa ali lendo aquela nota fiscal, imputando manualmente e fazendo as coisas de maneira manuais. As APIs vieram para se tornar um padrão definitivo, assim como hoje você tem sistemas de MP4 padrão que todo mundo usa, ou sistemas de vídeo padronizado digitais que todo mundo usa, é assim também para a comunicação de softwares, o caminho da API. E o que isso alavanca entre as empresas? Automação, flexibilidade, escalabilidade. Para escalar um sistema de BPO, que são humanos fazendo o processo de integração, eu tenho uma limitação física de espaço, de pessoas e assim por diante. Com um processo automatizado de integração via API, isso é totalmente autônomo. Todas as integrações são feitas de maneira simples, diretas e elas são altamente escaláveis. O próprio sistema cuida de toda integração, todo fallback se tiver algum erro. Então você tira um processo de integração tipicamente manual, onde sempre eu tinha necessidade de ter diversos humanos no looping, e eu passo a ter agora uma integração autônoma. E uma diferença importante, muitas vezes a gente não consegue, para evitar as automações diretas, a gente recorre para o web scraping. Quando a gente vai para o web scraping, que é aqueles robôs automatizados preenchendo formulários, constantemente eu tenho alteração das interfaces daquela onde aquele robô atua. E aí eu tenho que ter uma manutenção novamente naquele robô para que ele possa atuar. A API não olha para a interface humana, a API olha para a interface de máquina. Então eu não tenho esse tipo de quebra de integração
no meio do caminho. Então, é um caminho mais seguro, escalável, muito viável e é o padrão que foi escolhido pelo mercado. Que papel a arquitetura de dados desempenha na escalabilidade e segurança das operações de e-commerce durante períodos de alto volume de vendas, como é o caso da Black Friday? Isso é importantíssimo. A gente precisa entender que os dados eles são os ativos da empresa e, como tal, eles precisam ter funções diferentes dentro da companhia. Então, quando eu tenho dados, por exemplo, que são dados fiscais, que eu só preciso armazená-los, a arquitetura de dados vai me direcionar para um local que a recuperação desse dado é um pouco mais lenta, mas ele é muito mais barato estar ali. Quando eu estou falando de dados onde o consumidor tem acesso direto a essa informação, que é o caso de um e-commerce, onde eu tenho ali a interface, cada segundo que eu atrasar interfere na experiência do meu usuário, eu tenho que ter uma outra arquitetura de dados para esse dado em si. Então, quando eu tenho uma arquitetura de dados corporativa na companhia, eu tenho cada dado dentro da sua estrutura de TI que capacite uma recuperação de dados no tempo viável necessário para aquela operação. Então, nós temos um sistema chamado Fast Data, nós já aplicamos em várias empresas aqui no Brasil e esse sistema ele permite que o tempo de resposta desses dados em específico seja extremamente rápido. Então, eu continuo tendo minha origem de dados, mas a gente coloca esse dado num local especial que é muito rápido o acesso dele para que o usuário final não tenha quase nenhuma interferência na sua experiência. Então, a arquitetura de dados é fundamental tanto para a experiência do usuário na Black Friday quanto na redução de custos, quando a gente aloca os dados no seu local correto, de acordo com a sua funcionalidade. E como que a personalização de ofertas e campanhas baseadas em machine learning também pode impactar as conversões para a empresa? Ótimo. Quando a gente olha um analytics geral, a gente está falando de prever uma demanda como um todo, uma análise mais globalizada. Quando a gente fala de análise de personalização, a gente consegue segmentar grupos ou indivíduos que têm comportamentos semelhantes. E ter comportamentos semelhantes significa escolher produtos semelhantes dentro de uma cesta. Então, a partir dessa análise individual, o que o Machine Learning faz é aprender esse comportamento ao longo do tempo e aí conseguir mostrar para ele qual é a próxima melhor ação baseado nos seus comportamentos anteriores. Machine Learning nada mais é do que uma máquina de aprendizado que se baseia em comportamentos anteriores para prever comportamentos futuros. E quais são os desafios mais comuns enfrentados pelas empresas ao implementar tecnologias voltadas para Black Friday e como que elas podem superar esse desafio? Bom, hoje o que a gente enxerga é que no processo de digitalização as empresas tomaram caminhos necessários, a que elas podiam tomar. Só que isso gerou uma certa complexidade no ambiente de TI. Então, você tem uma série de sistemas que são fundamentais para a operação da empresa, mas muitas vezes não se conversam. E para fazer essa conversa, normalmente é um ser humano que pega a informação daqui e imputa a informação ali. E quando a gente está falando de uma Black Friday, a gente está falando de uma alta demanda, a gente está falando de algo que precisa ser extremamente otimizado, a operação precisa ser otimizada para atendê-lo. Um dos caminhos é o que a gente chama de iPaaS. iPaaS é um serviço, é um software, é um gateway único que pode gerenciar todas essas integrações entre esses serviços de maneira dinâmica. Então, cada novo serviço que eu entrar não é um novo projeto para colocar aquele software dentro da minha operação. É simplesmente uma agregação dentro desse hub, desse iPaaS. Isso vai facilitar demais a operação na Black Friday. Um outro caminho é a orquestração dos seus dados. Os dados eles são ativos e, como todos os ativos, eles precisam ser governados para que eles tragam o seu maior valor, a maximização do seu valor. Então, cuidar da governança dos dados e ter escalabilidade para que no momento que eu tenho essa alta demanda, o meu dado responda
e o meu sistema também responde. Então, quando a gente fala de escalabilidade, a gente está falando de escalabilidade de sistemas e escalabilidade de sistemas de dados. Os dados também precisam ser altamente escaláveis para acompanhar os sistemas que no final do dia estão acompanhando as demandas dos consumidores. E para as empresas que ainda estão digitalizando seus processos, por onde que elas podem começar quando se trata de preparar a infraestrutura tecnológica delas para um evento como o Black Friday? Eu acho que existe um grande facilitador para as empresas que estão começando a sua digitalização, que é o processo da nuvem, é o processo de ser cloud native. A computação em nuvem, ela permitiu que eu não precisasse construir todo um parque tecnológico dentro da minha empresa para começar a operar no e-commerce, por exemplo. Hoje eu tenho e-commerce que são SaaS. Eu pago um certo valor mensal para aquele vendor e a partir dali eu tenho acesso aos serviços que um e-commerce precisa ter. Então, eu diria para olhar para serviços cloud native e já olharia para a questão da organização dos meus dados. Quando eu começo organizado, é muito mais fácil de eu conseguir, como eu comentei anteriormente, extrair o maior valor dos meus dados. Existem pesquisas recentes que indicam que mais de 48% dos dados da companhia, mesmo tabulados, não são utilizados, porque eles estão escondidos em camadas que não permitem a visualização dessa informação corretamente. E pela sua experiência nessa área, você vê que as empresas do varejo têm recorrido mais a recursos tecnológicos como inteligência artificial para alavancar suas vendas? Com certeza. Eu acho que isso já é uma tendência que há uns 5 anos vem se consolidando e nos últimos 2 anos, com o surgimento dos LLMs, as empresas estão tendo muito mais acesso a esse tipo de tecnologia e já estão implementando isso de maneira clara, dinâmica, em várias áreas da sua operação. Desde atendimento ao cliente, previsão de demandas, até a própria criação de peças publicitárias sendo geradas por inteligência artificial generativa. Então, sim, estão recorrendo e eu acredito que esses 2 últimos anos foi uma virada de chave para o acesso da IA para o varejo no geral. E você pode compartilhar alguns exemplos reais de empresas que alavancaram suas vendas a partir do uso de soluções tecnológicas avançadas? Claro. A gente tem uma operação com uma grande empresa de telefonia no Brasil e dentro do seu e-commerce nós temos mecanismos de NBA é Next Best Action, e aí nós temos um sistema de inteligência artificial que a cada movimento do consumidor dentro do e-commerce, a gente vai colocando novas informações pertinentes ao consumo daquele perfil, daquele segmento de usuário. Então, por exemplo, se ele compra um plano X mais alguns serviços Y que estão associados àquele plano, a gente começa a sugerir novas ações para esse usuário. Além disso, o próprio chat de compra desse e-commerce, ele já é um chat atualizado para os novos modelos de inteligência artificial generativa. Então, ele não é mais aquela caixa onde eu tenho opções e eu tenho que seguir aquela opção. Não, ele é uma arquitetura cognitiva que permite que você converse com aquele chat de maneira bem dinâmica. E para fechar, tem um case muito legal em comércios pequenos que podem ter uma visão 360 do consumidor na loja física através de visão computacional. Então, com câmeras comuns, você começa a monitorar o seu ambiente, entender quantas pessoas entraram, saíram, se entraram em locais que são não permitidos, se saíram no momento de fila, por exemplo. O que a gente está vivendo hoje, inclusive, é
o inverso. O e-commerce já tem todas essas métricas de clique, de tempo de produto dentro do carrinho, produtos deixados no carrinho. Nós estamos trazendo isso com visão computacional para a loja física também. Então a gente consegue ver se alguém pegou e deixou um produto de lado e não levou, se ele estava numa fila, demorou 5 minutos e por isso ele saiu e assim por diante. São cases que estão ocorrendo tanto no mundo digital quanto no mundo físico para aumentar as vendas e melhorar o entendimento do consumidor para o varejo. E como você vê as tecnologias de inteligência artificial, APIs de dados para Black Friday de 2024? Você acredita que elas vão ter um impacto maior no comportamento do consumidor? Eu acredito que sim. Eu acredito que esse ano é um ano onde a inteligência artificial generativa está atingindo níveis realmente maduros e satisfatórios para o mercado. Então, eu acredito que um número relevante de vendas esse ano seja feito por AI agents, por agentes de AI generativas que têm a capacidade de conversar com você, entender o seu momento e aí entender o seu momento de fato, o seu comportamento, como você está se sentindo, conversar com você de acordo com a maneira que você gosta de que conversem com você e te oferecer os produtos que você gostaria que te oferecesse. Acredito que uma série de empresas de ponta já estão utilizando esses AI agents e a gente vai ver com os resultados da pós-Black Friday como nós vamos ter um aumento significativo de vendas através de AI agents.